Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do João Luiz Mauad da série de homenagens a grandes personalidades que tiveram alguma contribuição na história da Agenda da Liberdade. Neste caso, a sabedoria de Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã, nascida em 14 de outubro de 1906 em Hannover, de uma família judia e rica. Ela ingressou na Universidade de Berlim em 1924, onde foi aluna de Heidegger e Jaspers, grandes influências na sua vida e na sua obra. Fugiu dos nazistas e se refugiou nos Estados Unidos em 1941. Com a sua trajetória marcada pela perseguição nazista, pelo antissemitismo e pela situação apátrida, Hannah Arendt dedicou a vida a lutar em defesa dos valores que lhe eram caros, e principalmente a estudar e entender o totalitarismo, a questão dos direitos políticos e dos direitos humanos, assim como os motivos que levaram a humanidade a tomar caminhos tão obscuros no século XX. Ela foi uma grande analista, se notabilizou por isso, dos totalitarismos, desses processos políticos em que regimes procuram se substituir a todas as esferas da vida humana, todas as esferas espontâneas da vida humana. Uma orientação muito sábia, a orientação de Hannah Arendt, no sentido de criticar o totalitarismo. Agora, alguém nada sábio é o Chico Santa Cruz, o artista que disse: infelizmente eu vivo num país em que a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir e precisa de dinheiro. Interessante que eu gostaria de saber em qual país do mundo as pessoas não precisam de dinheiro, não precisam produzir, né? Isso é no mínimo uma coisa difícil de imaginar. Mas esta frase do militante político, vulgo artista, músico, Chico Santa Cruz, ela motivou um artigo da página Liberalismo Brazuca, Os Problemas de uma Sociedade Sem Dinheiro. Na verdade, de acordo com o Chico Santa Cruz, o público dele interage muito mais quando ele posta sobre política do que sobre música. Talvez por isso justifique-se essa ênfase dele nesse tipo de retórica, quando ele mesmo estava pedindo para que os seus seguidores nas redes sociais conhecessem o seu trabalho como músico ao fazer essa manifestação contra o dinheiro, contra o uso do dinheiro, contra a importância do dinheiro. O problema que devidamente é diagnosticado e apresentado pela página Liberalismo Brazuca é que um mundo sem dinheiro é um mundo em que não é viável a manutenção do cálculo econômico, como já dizia Ludwig von Mises nas suas famosas críticas, e também aliena os indivíduos do valor do seu próprio trabalho. Como valorizar, como precificar o trabalho que eu realizo no meio social se eu não tiver o dinheiro, se eu não tiver o valor econômico sendo mensurado e estabelecido pelas relações espontâneas no meio social? Essa é a questão que fica, que torna inimaginável esse mundo sem dinheiro de que tantos socialistas falavam e ainda falam. De volta a uma sabedoria, a um sábio, em diversos aspectos do seu pensamento, nós temos mais um texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, nascido em 13 de abril de 1743 e falecido em 4 de julho de 1826, foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos e o principal redator da famosa Declaração de Independência, que fala sobre os valores que devem ser resguardados, valores sagrados que são reconhecidos pela tradição liberal e que foram consagrados também na Declaração de Independência: a vida, a liberdade, a propriedade privada e a busca pela felicidade. Ninguém pode garantir a você que você será feliz. O Estado, muito menos, pode garantir a você que você será feliz. Você se realizará em todas as suas apreensões, em todos os seus desejos, as suas aspirações, mas você deve ter o direito de livremente perseguir o atingimento dos seus objetivos e dos seus propósitos. Tudo isso está em espírito na mensagem jeffersoniana, e por isso ele é um personagem importante do iluminismo norte-americano
e, portanto, do liberalismo como um todo. Agora vamos voltar para outra pessoa que não tem sido tão sábia assim, que é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É o artigo também da página Liberalismo Brazuca, Joe Biden e a inflação nos Estados Unidos. A inflação segue sendo, diz o artigo, um problema muito sério para Joe Biden. E a cada dia tem ficado mais caro politicamente para o presidente dos Estados Unidos, eleito pelo Partido Democrata, a perda do poder de compra do dólar. Sem saber que o microfone estava ligado, o presidente dos Estados Unidos se referiu ao repórter Peter Doocy, da Fox News, que é uma rede de viés republicano, de viés conservador, como filho da... Vocês sabem o que significa, né? Estúpido. Né? E isso, evidentemente, viralizou. Ele fez esse desabafo, esse palavrão, soltou esse palavrão, após o repórter perguntar se ele julgava que a inflação seria um risco para as eleições legislativas no meio do mandato, que vão ser realizadas em novembro. Né? E o artigo da página Liberalismo Brazuca critica a política emissionista, a política adotada pelo Joe Biden de ampliar o papel, o escopo de atuação do Estado, sinalizando para críticas e ironias que Joe Biden fez à figura do economista Milton Friedman, um grande economista da Escola de Chicago, que é um dos autores divulgados pelo nosso Instituto Liberal. Evidentemente, se a orientação é essa, as consequências nunca serão das melhores. Agora por falar em análise de autores, além do Milton Friedman, da Hannah Arendt, do Thomas Jefferson, nós temos George Orwell e Aldous Huxley sendo objeto das análises do artigo do professor Alex Pipkin. Aldous Huxley ou George Orwell? O George Orwell e o Aldous Huxley foram autores de distopias, de histórias que mostram cenários dantescos para a vida humana, exagerando ou realçando esse ou aquele aspecto que poderia ser criticado do ponto de vista social. George Orwell criou uma analogia no seu 1984, na Revolução dos Bichos, analogias aos regimes totalitários que ganhavam força na sua época, como a União Soviética e a Alemanha nazista. Mas na visão do professor Alex Pipkin, que no seu artigo, o texto do Huxley no seu Admirável Mundo Novo, ele é mais adequado à realidade atual, dialoga melhor com os problemas contemporâneos. Porque ele apresentou uma sociedade em que as massas são manipuladas pelos prazeres modernos, pelas facilidades, seduzidas por privilégios, pelos presentinhos que o Estado lhes dá, né, tornando-se presas fáceis com isso para o controle estatista. Ele acredita, e essa é a leitura que ele faz no seu artigo, que o cenário idealizado, desenhado por Aldous Huxley, tem mais a dizer para o presente do que as distopias de George Orwell. Do mesmo autor, Alex Pipkin, nós temos um artigo republicado, que é o texto Adam Smith, cancelado, que não deixa de ser esse texto também uma referência a atitudes tomadas pelos mimadinhos contemporâneos, os progressistas contemporâneos, que normalmente são também pessoas que estão sempre pedindo o aumento da participação do Estado na vida social e econômica. Nesse artigo ele critica um grupo desses lunáticos que queriam derrubar a estátua de Adam Smith em Edimburgo, alegando que Adam Smith era racista. O motivo é que ele escreveu que a escravidão era universal e inevitável, mas que não era tão lucrativa quanto o trabalho livre. O que demonstra o professor Pipkin é uma interpretação completamente absurda e equivocada do pensamento do grande economista da escola clássica britânica. Adam Smith sempre foi um humanista racional. Ele sempre depôs contra a escravatura, alertando sobre a brutalidade dos proprietários com relação aos escravos. Smith afirmou que a escravidão era injusta e seus argumentos, inclusive, foram utilizados pelos abolicionistas. Mas mesmo que assim não fosse, nós não devemos cair nessa onda de cancelamento de todas as figuras históricas, que deixa de levar em conta o contexto em que essas figuras atuaram e existiram. Também para passar esse recado serve o artigo do professor Pipkin. Finalmente, na liderança, um texto do Luan Sperandio, A Mentalidade Anticapitalista segundo Ludwig von Mises.
O texto do Esperandinho é uma análise, uma resenha desse clássico de Mises sobre a mentalidade anticapitalista, mas ele contém um diferencial. Ele é uma resenha crítica em que o Luan manifesta uma visão negativa sobre um certo aspecto da abordagem do Mises no livro. E o Instituto Liberal está aberto sempre à discussão das ideias dos diversos autores liberais. Nem todos os autores liberais concordam com Mises. E esse é o caso do Luan, que diz que a visão do Mises de que toda a oposição ao capitalismo nasce do ressentimento ou da inveja seria uma visão simplista, grosseira do Mises. Para ele, quando a premissa de um argumento é de que seus opositores são sempre mal intencionados, invejosos, ressentidos, não há pontes para um diálogo e a busca de verdades científicas ou pontos de melhoria e convergência entre os debatedores de uma questão. Tratar um crítico sempre como inimigo significa, na prática, jamais conseguir convencê-lo de seus argumentos. Nesse sentido, ele acredita que existem outros trabalhos na mesma toada, com o mesmo propósito, que são melhores, né? Trabalhos de economistas e filósofos políticos que exploram o paradoxo do capitalismo de forma muito mais completa, abrangente e sem esse tratamento equivocado do Mises, na opinião do Luan. Entre os exemplos, ele cita The Ugly Market, Why Capitalism is Hated, Feared and Despised. A feiura do mercado, porque o capitalismo é odiado, temido e desprezado. De Israel Kirzner, que inclusive foi aluno de Mises. E na visão do Luan, o trabalho do Kirzner é melhor do que o trabalho do Mises na questão do sentimento anticapitalista. Esses foram os artigos do nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo nosso Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.